Bom, boa tarde mais uma vez a todos vocês que estão aqui. Inclusive, devo dizer aos nossos companheiros desencarnados também, que são muitos. São muitos, não é? Então, para que nós possamos dar continuidade aos estudos dessa tarde, temos a alegria de receber aqui a nossa amiga, companheira e irmã Cristina Sarraf, que veio especialmente de São Paulo para abrilhantar o nosso encontro, evidentemente transmitir a sua mensagem sempre lúcida e reflexiva, e estará aqui conosco abordando as questões do espiritismo e ecologia, não é? Então, a fim de apresentarmos a Cristina, paulistana, como falava há pouco, espírita de nascimento, ela é cofundadora do Núcleo Espírita de Iniciativa Doutrinárias, o SEM, editora do Jornal do SEM e educadora espírita. Mantém e aprimora o primeiro curso de princípios do Espiritismo, criado por seu pai, espírita bastante atuante de São Paulo, Abraão Sarraf. Foi muito atuante, certamente continua nas lides aí no plano espiritual, criadora do projeto Equilíbrio do Tripé, e é uma grande admiradora da natureza, evidentemente, sendo o seu mais recente trabalho o curso Mediunidade, Patrimônio da Humanidade. Cristina, então fique à vontade, que Deus te ampare e fortaleça também, para que você possa transmitir essa mensagem para todos nós. Então, isso aí. Esse curso eu estou muito contente com esse curso, é um curso novo, foi montado ano passado. Eu trouxe umas 5 apostilas da primeira etapa, que está pronta, tem aí. Bom, posso praticar vocês com você? E aí vocês ficam de frente. Vai para lá, o Edgar. Por favor, você vai ver. Dá para apagar um pouquinho a luz? Dá. Primeiro. Eu acho que é a primeira. Isso. Não, aí é muito. Foi muito, aí eu fico sem luz aqui. Tá bom. Tá bom? Tá bom assim? Tá ótimo. Ótimo. Então tá certo. Então tá. Aqui é o Jardim Botânico de São Paulo, tá certo? Vamos lá? Mais um. É assim. Isso. Aqui é o título do trabalho, tá certo? Aqui está na terceira edição porque ele foi composto em 2009, e para abril de 2009, depois eu modifiquei em 2009, e agora nós estamos em 2010, já é a terceira edição, né? Se vocês quiserem, por exemplo, sentar para cá e ficar para lá, é assim nós ficamos de frente para todo mundo. Posso passar na frente aqui? Pode. Então vai. Vamos inverter a ordem. Tá lá. Fica mais simples para vocês. Eu olho para ela. E essa moça, ela está fazendo ok, segundo a opinião de vocês. No estado de contemplação. Está vendo? Ela está contemplando. O quê? Vamos lá. Como é que você chama? Aide. Sempre 2, tá? Sempre 2, tá? Disseram para ela que a humanidade terrestre tem vivido e formatado seus pensamentos sob um engano crucial. A falsa ideia de que a realidade está pronta. Imagina-se que, ao encarnar, nós entramos na realidade pronta e temos que aprender como ela funciona para nos adaptarmos o mais possível, custe o que custar. Então, nós achamos que bem-sucedidas são as pessoas que mais têm se moldado ao tudo já está pronto. Pensamos que as coisas são como são e temos que aprender isso e nos adaptar. Então, o que é que eu estou falando aí? Essa informação foi passada para ela. Dito assim, nós vivemos sob um engano crucial. O engano que é transmitido de uns para os outros, de que está tudo pronto e quando você nasce, você entra numa situação pronta e você precisa se adaptar a essa situação, custe o que custar para você. Então, a partir daí, vem essa ideia de que só é bem sucedida a pessoa que tenha se moldado ao tudo já está pronto. Então, quando você não é bem sucedido, é porque você não se moldou direito, tá certo? Aí você teria que se adaptar um pouco mais. Bom, aí as pessoas falam, um passarinho, uma ave,
realidade dessa ave está pronta. Se ele nasceu na gaiola, ele não tem como abrir a portinha e sair. Né? Se ele nasceu na natureza, ele não entra numa gaiola. Bom, mas é uma natureza ampla, gigantesca, se ele está na natureza. Mas essa criatura, na fase animal, segundo notas espíritas, não altera a sua realidade. Ele vive dentro do ambiente, dentro das possibilidades de vida que ele possui. Mas nós não somos uma ave, nem um animal. Então ela está pensando nisso, né? Ela já levantou, começou a raciocinar em cima do que disseram. Esse conceito, disseram para ela, é uma ilusão dos sentidos. Mais cedo ou mais tarde vem a desilusão e a dor. Por que ilusão dos sentidos? Porque eu vivo no mundo e eu contato com o mundo segundo os meus órgãos dos sentidos e eu imagino que o que eu vejo, o que eu toco, o que eu cheiro, enfim, está tudo pronto. E eu, quando nasci, entro nesse pronto e necessito adaptação. Mas é uma ilusão. Em geral, não se percebe essa ilusão. Imagina-se que não houve um ajuste suficiente e por isso veio a frustração. Certo? Estou falando uma história nova ou é a nossa? A nossa. A pessoa desiludida, ela desiste e deixa tudo como está. Quer dizer, não tem jeito, eu não sou bem sucedida, não tenho sorte e não adianta. É assim mesmo. Não é? Ou então, ela se força ainda mais, aperta-se psicologicamente, deixa de ser ela mesma e impede as intuições. Aí ela pensa assim, dessa vez não haverá erro, agora eu vou acertar, agora eu vou fazer direitinho, eu vi como é que o outro faz, tá certo, eu vou me adaptar ao máximo e eu vou fazer e eu vou conseguir. A pessoa só quer ser feliz, mas ela não sabe que ela está com o mal errado. Esse é o detalhe. Então, o esforço da criatura é no sentido dela ser feliz, dela ser realizada, mas o mapa está errado. Se você está com o mapa errado, você chega a cair, quer dizer, no meio do nada, tá certo? Ou então, aqui, quer dizer, você não tem saída, o mapa está errado, né? A ciência moderna, disseram para ela, tem alertado para uma grande revolução conceitual, a de que consideramos, o que consideramos como realidade é apenas a nossa maneira de sentir, pensar e entender, materializada no que nos serve. Nada está pronto e acabado, nada é. Nós somos os criadores da realidade segundo a nossa forma de pensar. Então, aqueles que disseram para ela que vivemos sob o engano crucial e que essa realidade pronta é uma ilusão dos sentidos, disseram também que a ciência moderna está alertando para este detalhe, de que, na realidade, o que nós consideramos como essa realidade é apenas a nossa maneira de sentir, pensar e entender materializada naquilo que nos cerca. Por isso, nada está pronto, nada é acabado, e vem aqueles raciocínios sobre que o elétron não está em nenhum lugar, uma série de informações que vão fazendo com que a ciência moderna mostre que nós vivemos realmente dentro de uma ilusão dos sentidos. Isso? Nós é que seríamos os criadores da realidade segundo a nossa forma de pensar. Bom, essa é uma moça espírita. Raciocinando tudo isso, agora ela vai no parâmetro, né? Ela vai na fonte do espiritismo. Então vamos lá. Foi no espiritismo e lembrou que o espiritismo em 1857 anunciou ao mundo que nós somos os seres inteligentes da criação e os únicos agentes do universo. Então, o pensamento dos espíritos atua sobre a matéria que denominamos fluidos e este sobre a matéria densa. Ou seja, o espiritismo confirma aquilo que foi informado para ela. A realidade não está pronta, isso é uma ilusão dos sentidos e, na realidade, nós criamos a nossa realidade segundo a nossa maneira de pensar. Não é isso? Vocês podem falar no meio, tá? Não precisa esperar no final da pergunta. Tudo muda constantemente, a começar pelos nossos corpos, fala o espiritismo, por causa do pensamento. Quanto mais esse pensamento é incerto e vulnerável, ou ele é flexível e ameno, maior é
para pior ou para melhor. E a gente precisa observar isso. Então, eu, espírito, penso e eu faço alterações para melhor ou para pior no meu corpo, dependendo do pensamento ser incerto ou ser mais ameno, mais harmonioso. Ora, ao observar isto, já fica mais um raciocínio a favor dessa informação. Se eu estou alterando meu próprio corpo, então eu estou alterando a realidade ao meu redor. Acabamos de ouvir na outra palestra, nós não somos seres isolados, nós estamos num contato contínuo, não é isso? Olha, aí, aleluia. Quer dizer, bom, enfim, fechei um raciocínio. Realmente a ideia de que vivemos sobre um engano crucial e que é uma ilusão dos sentidos que a realidade está pronta, é verdadeiro. O Espiritismo está mostrando isso. Então, à luz do Espiritismo, é mais fácil entender que cada um tem uma somatória específica de progresso. É com essa bagagem que sentimos, reagimos e decidimos. Ou seja, nós conotamos tudo que nos cerca sob essa lente, e essa lente é só nossa. Então, cada criatura, na realidade, tem a sua própria competência de entender, de conceituar e de viver segundo que ela pode. Não é que este é melhor e este é pior, a questão não está no qualitativo. A questão está no sentido de que o progresso evolutivo do espírito, o estado espiritual daquela criatura, lhe permite, sendo essa bagagem, reagir e decidir de uma certa forma. Então, diante de um único fato, nós todos aqui teríamos reações diversas, sentimentos diversos e posturas diversas, e sairíamos montando algo que seria uma realidade aos meus olhos de um jeito, aos olhos deles. Encarnados e desencarnados, cada um vê, sente, entende o que pode e como pode. Não há coisas iguais. A realidade de cada pessoa é uma condição só sua. Por exemplo, essa é uma cena bela ou feia? Fotografia deixou linda. Não é? Então, aí qual é, ao olhar, você está vendo o quê? As pontas, o escuro, as pedras, ai, vou me machucar aqui, tá certo? Nossa, deve ser gelado, ah, que lindo, que coisa. Mas quantas perspectivas, né? Principalmente o Marcelo, que é pintor, a pessoa teria dentro de si. E hoje você olha de um jeito e daqui a um mês você olhará de outro jeito. Para não falar daqui a um minuto. Não é isso? A mesma coisa aqui. Uma cena bela ou feia? Ah, nossa, que nojo! Entendeu? Lambendo. Aí o outro fala, que coisa espetacular de carinho, de afeto. Vamos lá. Cada vez que amadurecemos o mínimo que seja, muda a nossa capacidade de entender e viver. Nossa realidade, que é pessoal e circunstancial, também muda e vai se aproximando da verdade. Aquilo que se imagina que seja, porque eu sei lá o que é verdade, né? É uma ideia. Assim nós evoluímos. Mas o interessante é que o Espiritismo mostra que o pouco que a gente amadurece influi no restante da nossa vida. Então a gente vai pelas circunstâncias, às vezes dolorosas, às vezes não, alterando a maneira de pensar, a maneira de enxergar, porque houve tempo em que a gente achava determinada coisa horrível e depois você começou a ver, nossa, era preconceito meu. Certo? Então essa mudança vai nos evoluindo. Bom, como a gente muda, as coisas podem mudar. Bastante. Vamos. É exatamente neste ponto que o Espiritismo se mostra altamente ecológico. Por quê? Porque ele nos ensina que nós exercemos uma influência física sobre o planeta. E a gente sabe que a gente altera os resíduos do nosso metabolismo, por lixos, desmatamentos, a destruição da camada de ozônio, a quebra das cadeias alimentares, provocando desarmonia, né? Olha, cenas de desmatamento, cenas de poluição.
Espiritismo ensina que nós exercemos influência energética sobre o planeta e tudo que há nele. A gente usa no Espiritismo o termo fluídica, certo? É o termo espírita, sem entrar nas conotações da ciência da época. No entanto, a palavra energética, que não é sinônimo de fluido, serve para uma linha geral de pessoas, porque poderiam haver aqui pessoas não espíritas e a gente fala de uma forma mais genérica, né? Bom, de que jeito que exercemos influência energética sobre o planeta e tudo que há nele? Pelo que sentimos e pensamos, qualificam-se os fluidos ao nosso derredor. Começa no seu próprio perispírito e você emana para o meio ambiente. Portanto, nós poluímos, perturbamos, desarticulamos os elementos ou harmonizamos e organizamos. Na medida em que o meu pensamento vai criando uma qualidade fluídica que, partindo de dentro de mim, emana para o meio ambiente. Olha, mente poluída, chama-se essa dela. Imagina isso, né, ganhando espaço no meio da residência, no bairro, na cidade. Ou muitas pessoas. E aqui uma cena de harmonia, uma cena de confiança na vida, certo? Uma cena diferente, totalmente oposta. Ainda pensamos que a natureza deve ser domada. Esse é um pensamento que vem do começo de 1900 e tanto, mas isso daí em 1800, mas essa é uma ideia equivocada. Ao pensar que a natureza deve ser domada, você acha que ela precisa nos obedecer. Então você acha que quando cai folha da árvore, você está sujando o chão. E que a criança não pode pôr o pé na terra porque suja. Esse é um conceito, né? Esquecendo que somos parte dessa natureza e, além de atuarmos nela, nós precisamos entender. Bom, essa é uma cena que veio para mim como sendo tsunami, né? A pessoa tirou a foto e simplesmente desencarnou. Uma onda dessa. Não deu tempo. Mas eu achei uma coisa tão, ao mesmo tempo, tão bela. Então, depois que você sabe o que vai acontecer terrível, você tem noção, né? O que foi depois? Mas não deixa de ser bela e Bela. poder da natureza, né? Tá certo que não destrói, mas É uma beleza bem de espírito romântico. O espírito do romantismo é esse, é uma coisa destruidora, avassaladora, tal que você. A grandiosidade. Grandiosidade. Uma coisa espetacular. Mas observando bem, né? Nós estamos submetidos a leis rigorosas, físicas e energéticas ou fluídicas, todas produzindo consequências naturais, materiais ou morais. São leis inflexíveis e regeneradoras da vida física do planeta para que ele prossiga existindo e nós nele. Elas nos submetem peremptoriamente para descobrirmos como agir de forma construtiva e harmoniosa. Então, algumas palavras aqui não tão costumeiras, certo? Como peremptória, mas essa palavra que tinha que ser. Por quê? Porque, na realidade, é o caso, por isso que eu fiz aquela foto do tsunami, você não tem o que fazer diante da natureza. Isso. E, inclusive, ao nível pessoal, os meus pensamentos detonam o meu corpo. Acontece algo, eu me deixo envolver emocionalmente e depois tem uma série de consequências. Não adianta eu querer estancar depois que eu dei partida para essa situação. Eu posso parar com os pensamentos para que o processo não prolongue dentro do meu corpo. Mas depois que eu disparei, não tem que estancar. Por isso estas leis, sejam da natureza fora de nós, entre aspas, ou da natureza dentro do nosso corpo, que no fundo é tudo a mesma coisa, mas só para raciocinar, elas são leis inflexíveis. Não tem jeito. Você não altera as leis da natureza. Certo? Então isso é muito interessante, porque a gente talvez não caiu essa ficha. Está caindo, né? Então a gente começa a achar, não, o planeta está se rebelando. Não, o planeta não está se rebelando, as leis são as mesmas. Então, nós vivemos realmente a grande ilusão de que tudo é harmonia, só porque os astros não se chocam. Mas o planeta vive
se reajustando e reequilibrando. Ora, então como é que tudo é harmonia? Não, Deus criou tudo, tudo é harmonia. Não é assim. Em primeiro lugar, Deus não criou o planeta, foram os espíritos que criaram o planeta. E lógico, eles têm uma harmonia, leis, né, que estão regendo, os astros não se chocam. Isso não significa que tudo seja harmonia, porque se fosse, o planeta não teria todos esses movimentos tectônicos de vulcões, etc., que são, segundo as informações dos espíritos da codificação, o recurso do planeta para ele poder sobreviver e nós, né? Então, a harmonia e equilíbrio não é um parado estático, pelo contrário, há sempre um movimento de restauração, e esse movimento tanto pode ser brusco quanto suave. Para a natureza, isso não faz a menor diferença. Morrer não sei quantas pessoas por exemplo. Percebe? Mas você estava morando na beira do barranco. Não é? Não estou fazendo culpabilidade para isso ou para aquele, mas mostrando como é que a sociedade funciona e como é que as leis da vida funcionam. Pode ir. Essa cena, bonita ou feia? Pois é. Mas para ver esse tipo de tonalidade aqui, é preciso uma grande poluição. Muito grande. Lá em São Paulo tem cor de sócio que chega nesse tom, certo? É claro que aqui está no computador e tudo mais. Mas esses tons assim não são os tons da Terra. Nós temos um sol amarelo que produz determinadas cores. Mas é lindo sim, mas é o protótipo da poluição. Então, gente, se houvesse essa propalada harmonia em tudo, nós não estaríamos procurando. Pelo contrário, nosso papel é ajudar a criá-la. Então, a gente faz isso mesmo sem notar. Por exemplo, a gente acerta, a gente erra, a gente corrige, a gente melhora, a gente descarta, depois começa de novo. Sempre em busca do que funciona melhor, seja mais eficiente, mais bonito. Por quê? Porque a harmonia é um ideal. Né? Essa cena é uma cena conhecida daquele fotógrafo que também é um surfista, e essa é uma das fotos espetaculares que ele tirou, né? Conseguiu aquele cantinho de sol ali. Então vocês vejam, isso é o protótipo do belo para mim. Mas, na realidade, se você tiver um mar poluído, se você tiver os peixes morrendo, não é isso? Nós estamos numa dualidade de situações. O lixo no fundo do mar, você acha? Quanto mais amadurecemos, mais percebemos o que é funcional. Nós somos empurrados ou puxados pela lei divina da progressão dos espíritos, que é a chamada lei da evolução espiritual. Ou seja, sair da inconsciência para chegar à consciência. E vamos chegar a uma consciência cada vez mais maior e até a plena. Bom, todos esses raciocínios deixaram a moça em paz. Ela estava tão preocupada no começo, agora ela está tranquila. Nós somos médicos da moça, entendeu, gente? Durante esse trajeto, então, de vida, nós vamos aprendendo a nos harmonizar e organizar. O nosso corpo reflete o espírito. Um dia transferiremos essa condição ao planeta, estamos aqui para isso. Então, na medida que eu consigo me harmonizar e me organizar no mínimo que seja, o meu corpo reflete isso, e o planeta, né, também recebe, é o corpo coletivo que nós temos. Coisas da vida moderna, tá vendo? Olha, ele buscou a harmonia possível. Dentro de um sofazinho pequenininho, dentro do outro jeito. Somos espíritos, começamos organizando corpos simples, né? Depois os mais complexos, que nem aquele do cachorro. Agora temos esse corpo humano e estamos descobrindo como mantê-lo harmonioso em ordem. Coisa que ainda não sabemos fazer, tanto que a gente fica doente. Terra. É interessante assim, olha, tem estágios, coisas, vamos lá.
modo coletivo de ser e pensar, que ainda é bastante desequilibrado, né? O planeta recebe essas emanações. Estava ali a cena do planeta Terra, e aí o raciocínio, conforme o nosso modo coletivo de ser e pensar, ainda é bastante desequilibrado, o planeta recebe essas emanações. Elas contribuem para os seus desajustes e as suas vigorosas reações. Por quê? Porque a qualidade fluídica que nós emanamos dos sentimentos e pensamentos do Espiritismo é um material que damos aos espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza para o reajustamento e a manutenção das forças físicas planetárias que temos ajudado a nos organizar. E eles fazem o melhor possível para o bem de todos que aqui habitam. Esse termos ajudado a nos organizar não é uma crítica, uma condenação. Nós fazemos o que a gente pode fazer. O nosso entendimento sobre todo esse mecanismo não era esse há um tempo atrás. Então, as condições do planeta estão forçando, inclusive nós espíritas, a irmos na obra da codificação buscar as fontes. Foi o que eu fiz. Então, olha que interessante. A gente tem desorganizado porque a gente não sabe organizar. Porque essa ideia de que está tudo harmonioso não é real. Nós temos que trabalhar para a harmonia. Mas enquanto eu não enxergo a desarmonia, eu não consigo trabalhar por ela. Eu não percebo a necessidade da existência dela. E na realidade, o pensamento que ainda predomina é um pensamento de que Deus faz tudo, provê tudo, e eu fico aqui. Não, não é assim. Deus criou o elemento espiritual, o elemento material e as leis universais. Somos nós, os espíritos, nos vários graus evolutivos, que fazemos tudo. A ação universal é do espírito. Então, uma cena bela do nosso planeta, se essa água não for poluída. Mas ainda existem coisas belas. Uma maçã maravilhosa, se ela não fosse cheia de agrotóxico. Isso. Não é uma questão de pessimismo, é uma questão de realidade do momento que vivemos. Né? Então, nós já sabemos organizar uma casa, né? Uns mais, outros menos, uma festa, uma indústria. Tem gente que sabe, não estou falando todos, nós como humanidade. Estamos aprendendo a fazer o mesmo conosco. Quando soubermos, transferiremos essas condições ao planeta, que será harmonioso e terá seus processos físicos menos agressivos, correspondendo ao teor energético dos seus habitantes. Ah, não, a partir do dia tal, o planeta Terra passa a ser um planeta de regeneração. Conversa fiada. Conversa fiada, isso não existe. Existe um processo transformativo que o ser humano está fazendo e chegará um momento em que, nossa, está tudo mais organizado. Não é isso? Está tudo mais harmonioso. Não tem esse negócio de a partir de hoje, a partir de amanhã. Isso é um pensamento que não cabe dentro do espiritismo. Né? Olha, cenas belas, cenas do planeta Terra. Até para ficar nos nossos olhos, porque eu acho que os olhos precisam de ver cenas belas. Na hora das dificuldades, a gente lembra disso. Olha que delícia. Tá vendo? Deitar um pouquinho aí, né? Você está lá, né? Vamos. Então, a nossa finalidade em reencarnação não é adotarmos um padrão fictício de vida, né? Copiado dos outros, ou pelo modismo, ou como é que pensam. É vivermos o melhor possível segundo a nossa consciência. Essa coerência nos vitaliza e nos harmoniza. E aí faz o mesmo com o ambiente onde nós estamos, beneficiando pessoas, animais, plantas e a própria terra por uma decorrência. Ah, mas só eu? Ué, mas tem só eu, tem só o outro, não é isso? E me interessa. Eu estava dizendo ao Edgar lá do Augusto, eu não quero morar num planeta, na minha próxima vida, ou mesmo nessa, que não tem água. Então, isso daqui é uma autoconscientização. Vou trabalhar os meus pensamentos, vou trabalhar os meus sentimentos, para que aquilo que eu emane, dentro do possível, seja melhor, cada vez melhor. Experimente ver. Aqui, você acha que você tem que pegar mais? Isso, uma flor para você. Meu agradecimento pela confiança, pela oportunidade de poder trabalhar aqui.
deste encontro que eu respeito muito, considero demais. E aqui está a indicação de um blog que está começando, específico para se conversar sobre o tripé, esse aspecto do espiritismo. Muito obrigada a todos. Bem, Muito bem. então queremos aqui mais uma vez agradecer Muito obrigada. a sua exposição, viu, Cristina Sarraf? Certamente encontraremos outras oportunidades para que você possa também abrilhantar com a sua presença e a sua explanação. Viu? Obrigado a todos os presentes, que Jesus nos abençoe.